Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Esfinges, de Francisca Júlia. A musa impassível, a personificação da alma parnasiana, da poeta que também foi simbolista. É uma autora que nem todo mundo conhece, é o público mais especializado que conhece, mas vale a pena todos vocês conhecerem. E apenas um disclaimer antes da gente entrar no episódio, que a gente vai estar entrando agora no português arcaico, que é do final do século XIX, né? Isso por aí. Então, se você ouvir uma palavra estranha, é estranha mesmo. Então, parece que tá escrito errado, mas a gente conferiu tudo e tá nesse português mais arcaico. É um episódio muito cultural, vale muito a pena. Isso aí, boa leitura. Esfinges, de Francisca Júlia. Dança de Centauras, a Coelho Neto. Patas dianteiras no ar, bocas livres dos freios, nuas em grita, em ludo, entrecruzando as lanças. Eilas garbosas vêm, na evolução das danças rudes, pompeando à luz a brancura dos seios. A noite escuta, fuge o luar, gemem as franças, 1000 centauras a rir em lutas e torneios, galopam livres, vão e vêm, os peitos cheios de ar, o cabelo solto ao léu das auras mansas. Empalidece o luar, a noite cai, madruga. A dança hípica para e logo atroa o espaço o galope infernal das centauras em fuga. É que longe, ao clarão do luar que empalidece enorme, acessa o olhar bravo do heróico braço pendente à clava argiva. Hércules aparece. Anfitrite. Louco, as doudas, roncando em látegos ufano, o vento e seu furor colérico passeia. Enruga e torce o manto a prateada areia, da praia zune no ar, encarapela o oceano. A seus uivos o mar chora o seu pranto insano, grita o lula revolto, e o largo dorso arqueia, perdida ao longe, como um pássaro que anseia, alva e esguia, o Manau avança a todo pano. Sossega o vento, cala o oceano a sua mágoa, surge esplêndida e vem, envolta em aura bruma, Anfitrite, e a sorrir, nadando à tona d'água, lá vai, mostrando à luz suas formas redondas, sua clara nudez salpicada de espuma, deslizando no glauco amículo das ondas. Profissão de fé. O superbum contisescat, simples fides aquiescat, Dei magistério. Ouço e vejo o teu nome em tudo, ou nos ressolhos do vento, ou no fulgor das estrelas radiante. Tudo é cheio, Senhor, desse perdão constante que sai da tua boca ou desce dos teus olhos. Tu és sempre o mistério, a luz que tenho diante do olhar quando te imploro a graça de geolhos. És a noite, o luar que bate nos escolhos, iluminando o bom caminho ao navegante. Ante o perigo não vacilo, acho-me calma, porque te amo, Senhor, com essa fé singela, mas forte e intensa, que me vem de dentro d'alma. Para marcar o mau caminho há sempre indícios. Não há sombra que esconda a escura e antiguela dos teus antros sem fundo e dos teus precipícios. Adamá, a Júlia Lopes de Almeida. Homem, sábio produto, epítome fecundo do supremo saber, forma recém-nascida pelos mandos do céu, divinos impelida para povoar a terra e dominar o mundo. Homem, filho de Deus, imagem foragida. Homem, ser inocente, incauto e vagabundo, da terrena substância em que nasceu, oriundo, para ser o primeiro a conhecer a vida. Em teu primeiro dia, olhando a vida em cada ser, seguindo com o olhar as barulhentas levas de pássaros saudando a primeira alvorada. Que ingênuo medo teu, quando o céu calmo elevas o ingênuo olhar,
e vês a terra mergulhada no primeiro silêncio e nas primeiras trevas. Os Argonautas. Mar fora, ei-los que vão, cheios de ardor insano. Os astros e o luar, amigas sentinelas, lançam bensãs de cima as largas caravelas que rasgam fortemente a vastidão do oceano. Ei-los que vão buscar noutras paragens belas infindos cabedais de algum tesouro arcano, e o vento astral que passa em cóleras ufano faz palpitar o bojo às retesadas velas. Novos céus querem ver mirificas belezas, querem também possuir tesouros e riquezas, como essas naus que têm galhardetes e mastros. Ateiam-lhes a febre essas minas supostas, e olhos fitos no vácuo imploram de mãos postas a áurea bênção os céus e a proteção dos astros. Egito. No ar pesado nenhum rumor ou menor grito, nem no chão calvo e seco o mais pequeno adorno. Um velho ibe somente arranca um raro piorno que cresce pelos vãos das lájeas de granito. A aura branda que vem do deserto infinito arrepia ao de leve água do Nilo em torno. Corre o Nilo a gemer sob um calor de forno, que em ondas desce do alto e invade todo o Egito. Destacando na luz agora o vulto absorto de um adelo que passa, em caminho da feira dá mais um tom de mágoa ao vasto quadro morto. Bate na areia o sol, e num sonho tranquilo Pompeia, ao largo, a alvura uma barca veleia, a tremer, sobre as águas do Nilo. Cega. Trôpega, os braços nus, a fronte pensa várias vezes. Quando no céu o louro sol desponta, vejo-a, no seu andar de sonâmbula tonta, despertando a mudez das vielas solitárias. Arrimada ao bordão lá vai, imaginárias coisas pensa, verões e invernos maus afronta. Dores que tem sofrido a todo mundo conta na linguagem senil das suas velhas áreas. Cega, que negra mão, entre os negros escolhos de caos, foi procurar a treva que enegrece para cegar-te a vista e escurecer-te os olhos? Cega, quanta poesia existe amargurada nesses olhos que estão sempre abertos e nesse olhar que se abre para o céu e não vê nada. Crepúsculo, a Maria Clara da Cunha Santos. Todas as coisas têm o aspecto vago e mudo, como se as envolvesse uma bruma de incenso. No alto, uma nuvem só. Num nastro largo e extenso, precinta no céu calmo a cariz de velhudo. Tudo, o campo, a montanha, a rocha de alto agudo, se esfuma numa suave água tinta, e suspenso espalhando-se no ar como um nevoeiro denso, um tom neutro da cinza empoeirando tudo. Nesta hora, muita vez, sinto um mole cansaço, como que o ar me falta e a força se me esgota. Som de ângelos moroso a rolar pelo espaço. Neste letargo que pouco a pouco me invade, avulta e cresce dentro em mim essa remota sombra da minha dor e da minha saudade. A Undina. Rente ao mar que soluça e lambe a praia, a Undina solto às brisas da noite, o áureo cabelo, nua, pela praia passeia. A opalica neblina tem reflexos de prata a refração da lua. Uma velha goleta encalhada, a bolina rota, pompeia no ar a vela que flutua. E de onda em onda, o mar soluçando em surdina, empola-se espumante, a praia vem, recua.
E, surgindo da treva, um monstro negro, fito o olhar na Undina, avança, embargando-lhe o passo. Ela tenta fugir, sufoca o choro, o grito. Mas o mar, que espreitando-a as ondas avoluma, roja-se aos pés da Undina e esconde-a no regaço, envolvendo-lhe o corpo em turbilhões de espuma. Paisagem. Dorme sob o silêncio o parque, com descansos altos aspirando o finíssimo extracto que evapora a verdura e que deleita o olfacto pelas alas sem fim das árvores avanço. Ao fundo do pomar, entre as folhas abstracto, em cismas tristemente em alvíssimo ganso, escorrega de manso, pelo claro cristal do límpido regaço. Nenhuma ave sequer sobre a macia alfombra pousa, tudo deserto. Aos poucos escurece a campina, arrechã sobre a nocturna sombra. E enquanto o ganso vai, abstracto em cismas, pelas selvas adentro entrando, a noite desce, e espalham-se no céu camândulas de estrelas. Vênus, a Victor Silva. Branca e hercúlea, de pé num bloco de Carrara, que lhe serve de trono a formosa escultura, Vênus, tumido colo em severa postura, com seus olhos de pedra o mundo inteiro encara. Um sopro, um quê de vida o gênio lhe insuflara. Impassível, de pé, mostra em toda a brancúria, desde as linhas da face ao talhe da cintura, a majestade real de uma beleza rara. Vendo-a nessa postura e nesse nobre entorno, de Minerva marcial que pelo gladil arranca, julgo vê-la descer lentamente do trono, e na mesma atitude a que a insolência obriga, postar-se à minha frente impassível e branca, na régia perfeita da formosura antiga. Sonho africano, a João Ribeiro. Ei-lo em sua choupana, a lâmpada suspensa ao teto oscila. A um canto um velho e ervado fimbo. Entrando porta dentro, o sol forma-lhe um nimbro cor de cinábrio, em torno à carapinha densa. Estira-se no chão, tanta fadiga e doença, espreguiça, boceja. O apanhado cachimbo na boca, nessa meia escuridão de limbo, mole, semicerrando os dúbios olhos, pensa na pátria, além. As florestas gigantes se estendem sobre o azul, onde, cheios de mágoa, vivem negros reptis e enormes elefantes. Calma em tudo. Dardeja ao sol raios tranquilos. Desce um rio a cantar. Coalham-se à tona d'água, em compacto apertão, os velhos crocodilos. Mahabharata. Abre esse grande poema onde a imaginativa de Vyasa, num fragor echoante de cascata, tantas façanhas conta. E dessa estrenua e diva progênie de Pandu tantas glórias relata. Ora cansa a suprema encarnação do Siva, ora os suaves perfis de Krishna e de Virata perpassam como heróis numa onda reversiva nas estrofes caudais do grande Mahabharata. Olha este incêndio e pasma, aspecto belo e triste. Caminha agora a passo este deserto areoso. Por cima o céu imenso onde palpitam sóis, corre tudo ofegante. E finalmente assiste à ascensão do Ludi Rishtiha ao Suarga luminoso e à apoteose final dos últimos heróis. Rainha das Águas, Alberto de Oliveira. Mar fora, a rir, da boca ao fugido tesouro mostrando, e sacudindo a farta cabeleira,
corta a planura ao mar, que se desdobra inteira numa varina azul orladurada de ouro. Rema, a polpa, um tritão de escama e o dorso louro, vão à frente os delfins e, marchando em fileira das ondas a seguir a luminosa esteira, vão cantando a compasso as piérides em coro. Crespas cantando em torno, as vagas em surdina, lambem de popa à proa o casco da varina, que prossegue, mar fora, a enfim da rota ufana. E no alto o louro sol que assoma entre desmaios, saúde esse outro sol de coruscantes raios, que orna a cabeça real da bela soberana. Inverno, a João Luso. Outrora, quanta vida e amor nestas formosas ribas! Quão verde fresca esta planície, quando, debatendo-se no ar, os pássaros em bando, o ar enchiam de sons e queixas misteriosas. Tudo era vida e amor. As árvores copiosas mexiam-se de manso ao resfolego brando da brisa, que passava em tudo derramando o perfume subtil dos cravos e das rosas. Mas veio o inverno. A vida e amor foram-se em breve. O ar se encheu de rumor e de uivos desolados, as árvores do campo enroupadas de neve. Sob o látego atroz da invernia que corta, são esqueletos que, de braços levantados, vão pedindo socorro à primavera morta. Em sonda. Quieta, enrolada a um tronco, ameaçadora e hedionda a boa espia. Em cima, estende-se a folhagem que um vento manso faz oscilar de onda em onda, com a sua nocturna e amorosa bafagem. Um luar mortiço banha a floresta de sonda. Desde a copa da faia à esplêndida pastagem, o ofidiano escondido, olhos abertos, sonda. Vai passando tranquilo um búfalo selvagem. Segue o búfalo. Só, mas suspende-lhe o passo, o ofidiano cruel que o ataca de repente e que o prende a silvar com suas roscas de aço. Tenta o pobre lutar, os chavelhos enresta, mas tomba de cansaço e morre. Tristemente, no alto se esconde a lua e cala-se a floresta. A Caçada, a Valentim Magalhães. Almirante gentil de construção bizarra acabou de subir naquele mesmo instante em que o seu noivo foi à caça e, palpitante, lá fora cuidar ouvir os sons de uma fanfarra. E, ao mesmo tempo, ouvindo o selvagem descante que, entre as folhas, sibila e estridula a cigarra, ela vai ler a carta onde o seu noivo narra a dor que há de sofrer quando estiver distante. E dorme, vendo o sol que, através de uma escassa nuvem branca, ilumina as íngremes encostas dos montes onde ondeja a matilha da caça. E, bem perto, ao rumor de trompas e ladridos, o seu noivo gentil que, de espingar das costas, lhe oferta uma porção de pássaros feridos. No campo, a Max Fleios. O olhar choroso sobre as negras sobrancelhas, costas abaixo solta a negra trança basta. A camponia vai guiando as picadinhas d'asta, um rebanho gentil de cândidas ovelhas. Uma junta de bois morosa em meio à vasta nava, arrastando vai umas charruas velhas. E escutando o raspar monótono das relhas, queda-se na planície um grande boi que pasta. E some-se o rebanho. Uma sombra flutuante paira sobre a extensão da planície, distante. Na espessura, a camponia esconde-se depois. E, ao longe, sob o céu, como uma prece estranha que desperta a mudez do campo e da montanha, chora no ar o mugir dos fatigados bois.
Nocturno. Pesa o silêncio sobre a terra. Por extenso caminho, passo a passo, o cortejo funéreo se arrasta em direção ao negro cemitério. À frente, um vulto agita a caçoalha do incenso. E o cortejo caminha. Os cantos do psaltério ouvem-se. O morto vai numa rede suspenso. Uma mulher enxuga as lágrimas ao lenço. Chora no ar o rumor de um misticismo aéreo. Uma ave canta. O vento acorda. A ampla mortalha da noite se ilumina ao resplendor da lua. Uma estrige soluça. A folhagem farfalha. E enquanto paira no ar esse rumor das calmas noites, acima dele em silêncio fluctua o laus perene mudo e súplice das almas. À noite, a Venceslau de Queiroz. Um vento fresco e suave entre os pinhais murmura. À noite, aos ombros solta a desgrenhada coma no seu plasto de crepe. Entre as nuvens assoma. Tornam-se o campo e o céu de uma cor mais escura. Um novo aspecto em tudo. Um novo e bom aroma de látiros exala a amplíssima verdura. Num hausto longo, à noite, aos ares a frescura doce, entreabrindo a flor dos negros lábios, toma. Por vales e rechãs caminha passo a passo, atento o ouvido à escuta, e no seu claustro enorme, cujo rumor desperta a placidez do espaço, a encantada região das estrelas se eleva. E, ao ver que dorme o espaço e o mundo inteiro dorme, volve quieta, de novo, à habitação da treva. A aurora. Mensageira da luz, a brisa corre. A aurora do seu leito real de tiro se levanta. Toda a campina acorda em festa. Cada planta mostra o sorriso ideal da matutina flora. Um cheiro doce e fresco a verdura evapora. A araponga, afinando a matinal garganta, grita. Um pássaro geme. A patativa canta. Todo o campo é uma orquestra harmônica e sonora. Vara o diáfano véu da alvíssima neblina, uma seta de sol, e a floresta, a campina, ainda cheias de luz de um pálido arrebol, descortinam-se. E em pouco a campina, a floresta, cheias do riso bom da natureza em festa, palpitam sob a luz fecundante do sol. Há um poeta. Poeta, quando te leio a angústia dolorida que te mina a existência e que em teu peito impera, faz-me também sofrer, da alma se me apodera, como se da minha alma ela fosse nascida. Sinto o que sentes, ora a lágrima sincera que foi pela saudade ou pelo amor vertida, ora a mágoa que habita em tua alma, guarida onde a negra legião das mágoas se aglomera. Não há nos versos teus um sentimento alheio à dor. Neles se encontra a aspereza das fráguas. Há neles, ora, o suave módulo gorjeio das aves, ora a queixa harmoniosa das águas. Leio os teus versos e em minha alma, quando os leio, vai gemendo em sordina a música das mágoas. À noite. Eis-me a pensar enquanto a noite envolve a terra. Olhos fitos no vácuo, a amiga pena em pouso. Eis-me, pois, a pensar. De antro em antro, de serra em serra, ecoa longo um requiem doloroso. No alto uma estrela triste as pálpebras descerra, lançando, noite dentro, o claro olhar piedoso. A alma das sombras dorme, e pelos ares erra um mordido languor de calma e de repouso. Em noite escura assim, de repouso e de calma, e que a alma vive e a dor exulta, ambas unidas, a alma cheia de dor,
a dor tão cheia de alma, e que a alma se abandona ao sabor dos enganos, antegozando já quimeras pressentidas, que mais tarde hão de vir com o decorrer dos anos. Natureza. Um contínuo voejar de moscas e de abelhas agita os ares de um rumor de asas medrosas. A natureza ri pelas bocas vermelhas tanto das flores más como das boas rosas. Por contraste, hás de ouvir em noites tenebrosas o grito dos chacais e o pranto das ovelhas. Brados de desespero e frases amorosas pronunciadas a medo à concha das orelhas. Ó natureza, ó mãe pérfida, tu que crias na longa sucessão das noites e dos dias tanto aborto que se transforma e se renova, quando meu pobre corpo estiver sepultado, mãe, transforma-o também num chorão recurvado para dar sombra fresca à minha própria cova. Ângelus, Afelinto de Almeida. Desmaia a tarde, e pouco a pouco no poente, o sol, rei fatigado, em seu leito adormece. Uma ave canta ao longe, o ar pesado estremece do Ângelus ao soluço agônico e plangente. Salmos cheios de dor, impregnados de prece, sobem da terra ao céu numa ascensão ardente, e enquanto o vento chora e o crepúsculo desce, a Ave Maria vai cantando tristemente. Nesta hora, muita vez, em que fala a saudade pela boca da noite e pelo som que passa, laus perrene de amor cuja mágoa me invade, desejo ser a noite ebria e douda, de trevas. O silêncio, a nuvem que esvoaça, ao fundir-me na luz e desfazer-me toda. Há um artista. Mergulha o teu olhar de fino colorista no azul. Medita um pouco e escreve um nada quase. Um trecho só de prosa, uma estrofe, uma frase que patenteie a mão de um requintado artista. Escreve, molha a pena o leve estilo em rista. Pinta um canto de céu, uma nuvem de gases solta brilhante ao sol, e que a alma se tivase na cópia dessa luz que nos deslumbra a vista. Escreve, um céu ostenta a matiz da selagem onde erra o sol, moroso, entre vapores brancos e risando, ao de leve o verde da paisagem. Uma ave banha ao sol o esplêndido plumacho, num recanto do bosque, a lamber os barrancos, espumeja em caixões uma cachoeira embaixo. Musa impassível. Musa. Um gesto sequer de dor ou de sincero lucto jamais te afeie o cândido semblante. Diante de um Jó, conserva o mesmo orgulho, e diante de um morto, o mesmo olhar é sobressenho austero. Em teus olhos não quero a lágrima, não quero em tua boca o suave e edílico descante. Celebra, ora um fantasma anguiforme de Dante, ora o vulto marcial de um guerreiro de Homero. Dá-me o hemistíquio de ouro, a imagem atrativa, a rima cujo som de uma harmonia crebra. Cante aos ouvidos d'alma a estrofe limpa e viva. Versos que lembrem com seus bárbaros ruídos, ora o áspero rumor de um calhau que se quebra, ora o surdo rumor de mármores partidos. Musa Impassível 2. Ó musa, cujo olhar de pedra que não chora, gela o sorriso ao lábio e as lágrimas estanca. Dá-me que eu vá contigo em liberdade franca, por esse grande espaço onde o impassível mora. Leva-me longe, ó musa impassível e branca, longe acima do mundo, imensidade em fora, onde chamas lançando ao cortejo da aurora o áureo plaustro do sol nas nuvens solavanca.
transporta-me de vez numa ascensão ardente. À deliciosa paz dos olímpicos lares, onde os deuses pagãos vivem eternamente, e onde num longo olhar eu possa ver contigo passarem através das brumas seculares os poetas e os heróis do grande mundo antigo. E esse foi Esfinges, de Francisca Júlia. É um conjunto de sonetos, né? É isso? São 28 sonetos. Compõe a primeira parte da obra Esfinges, né? Tem uma segunda parte que é o que a gente tem às vezes nos filmes, Lucas, intermezzo, sabe? O capítulo do intermezzo. Sim. Bem interessante. Em óperas também. Mas que vai até o final depois, né? Que é uma segunda parte do livro. Intermission, em inglês. E a Francisca Júlia traduzia do alemão. Então ela tem ali traduções nessa segunda parte do livro também. É bem interessante. Mas nessa primeira parte... Sabe o que eu acabei de me dar conta? Você deve ter ouvido o barulhinho aí ao longo do... Você esqueceu de avisar, né? Eu esqueci de avisar que eu tava separando os sonetos com esse barulhinho aí que você ouviu. Eu vou soltar ele agora pra você ouvir. Então, eu esqueci de avisar lá no começo que eu ia dividir os sonetos, né, com esse barulhinho, mas provavelmente se você tava ligado ali no episódio, você percebeu que marcava, né, cada vez que ia começar um soneto novo, tinha o barulhinho. E o leitor de ouvido que escuta toda semana, ele já sabe que a gente tem essas marcações nas poesias, né, que é muito legal. Acho que deu pra perceber, mas desculpa interromper, pode continuar. Não, é muito bom você falar, porque a gente vai Agora hoje... volta e escuta o episódio com o barulhinho. Depois vem aqui. A gente vai falar hoje muito da plasticidade, né? Dessa estética que era trazido como se fosse uma arte plástica para dentro da poesia. Então a Francisca Júlia, ela fez muito isso, ela fez com uma maestria gigantesca, foi considerada na sua época uma das maiores poetas da literatura brasileira, né? E é bom falar ali que ela viveu até 1920, né? Ela nasceu em 1871 e morreu em 1920. Aos 1871? Com 49 anos ela deixou este mundo, Nossa, né? Muito cedo. E é bem polêmico, a gente já vai chegar lá, como foi que ela deixou este mundo. Mas antes vamos falar das poesias, tem tanta coisa pra falar, né? Pra gente analisar essa estética que ela trabalha, né? Nesses 28 sonetos, então. Que poeta que ela te lembrou? Não, na verdade eu quero falar dela mesma, porque ela te lembrou alguém? Não, eu tava pensando que quem que ela me lembrou, assim, o estilo, né, e essa abordagem dela, mas não me veio na cabeça, mas me parece, assim, um estilo familiar, sabe? Ela é toda inspirada nas produções francesas mesmo, né, como o próprio parnasianismo, que a gente já falou aqui em outros episódios, né, vem de Parnasse, né, que é essa escola literária de lá, e depois o parnasianismo francês, ele migra pro decadentismo, que daí aqui a gente tem o simbolismo. Então a Francisca Júlia, ela tem produções tanto parnasianas quanto simbolistas. Os teóricos, os estudiosos de literatura afirmam que e demonstram nos versos. Eu selecionei alguns aqui. Me lembrou, agora acho que me veio na cabeça que me lembrou. Não sei se tá correto ou não, mas foi a associação que eu fiz na minha cabeça. Me lembrou Judas Asvero. Do Euclides da Cunha. Nossa, por quê? Acho que por causa do simbolismo. Lembra que tinha a Malhação do Judas, tinha muito simbolismo e tal? Sim, acho que por causa disso. Claro, porque o Judas Asvero, uma das vertentes do simbolismo é o religioso, né? É essa coisa com o místico e o misticismo, e o Judas Asvero é total, muito bem lembrado, tá cada vez mais treinada pra análise literária, hein? Tô aprendendo aqui, eu parei de ler autoajuda, agora tô lendo literatura de verdade. Muito bom. Mas então, a gente tem esses 28 sonetos que começa com o brilhantíssimo Dança das Centauras. Autoajuda é bem legal, tá? Em seguida, da Anfitrite. Então a gente tem essa fincada de pé na mitologia bem forte, né, Lucas? Nossa, tem muito. A figura do Hércules, que aparece ali no final da Dança das Centauras, né? Que elas estão ali... É muito marcado por mitologia e natureza, né? Eu achei muito marcado mesmo, assim, fala de Vênus,
fala da como é que é o nome? Bem no Anfitrite, que é a filha do Nereus e da Doris, que eles têm, são os deuses do mar ali, que eles têm 327 filhos, e ela é cada um com uma história maluca, né, porque mitologia grega é assim. Essa deusa dos mares se casou com Poseidon também, então tem muita ligação aí, Anfitrite. E fala ali no começo, né? E depois fala de Vênus. Fala das ondinas também, né? Que é outra ser mitológico dos mares. Monstros do mar também fala uma hora, né? E, além disso, fala dos argonautas, né? Ah, sim. Que fala dessa questão, né? De cruzar mares para colonizar. Mas esse soneto, os argonautas, ele é essencialmente parnasiano. Só que daí a gente vai para outros, como, por exemplo, aquele lindo que ela dedica para Júlia Lopes de Almeida, a Adamá. Esse poema, o Adamá, ele tem essas inquietações religiosas, né? Tem essa que ela começa falando, o que é o homem? Lembra? Fala, o que é o homem? O homem veio do pó, volta pro pó. Então, essa coisa toda do transcendental, do que é esse mistério da vida. Eu achei bem legal que ela não fica em uma temática, assim, só, né? A gente vê escritores que têm uma linha mais melancólica, assim, que pega aquela beleza melancólica, aqueles que pegam aquela beleza mais que tá na cara, assim, né? E eu achei que ela viaja pelos dois mundos, assim. Tem poemas que ela mostra esse lado mais melancólico, né? E essa relação com morte e tudo mais. E tem horas que ela evidencia a natureza bastante, a beleza de tudo, né? Então a beleza é o ponto crucial do parnasianismo. E a gente vai debater isso aqui. Você falou muito bem, Lucas. A última coisa que você falou... quando você fala dessa questão né, dessa parte um pouco mais de mistérios, né? De mistérios da vida, a gente tá entrando com o pé no simbolismo. Quando você fala de beleza, a gente tá com o pé no parnasianismo. Porque o parnasianismo, ele tinha essa missão do culto pela forma mesmo, da beleza pela beleza, e às vezes era criticado porque faltava profundidade. Então, cadê o transcendental? Cadê o ser humano dessa história? Só tem que ser bonito, até tem algumas poesias dela, acho que não necessariamente tá nessas aqui que a gente selecionou. Quem sabe no A1 Artista tem alguma coisa nesse sentido, mas... Uma das últimas ali, que eu gostei bastante também. Que fala assim, a gente tem que trocar, tem que encaixar o verso na forma para ter a rima exata e perfeita, nem que aquilo não faça mais sentido nenhum. Então ela questiona essa postura que o poeta parnasiano tem que ter. Mas o que eu gostei bastante é que ela fez a profissão de fé dela. Então, o Olavo Bilac, que é o maior representante parnasiano, a gente já falou bastante dele aqui, ele tem a profissão de fé dele, que é bem famosa, é uma poesia extensa, tem 4 páginas quase, e a dela é um soneto extremamente religioso, achei bem interessante. Ela fala de Deus abertamente, Senhor, né, tipo, que dobra os joelhos para ele, que honra ele. Então, ali, esse também é classificado como simbolista. Mas sabe qual que eu achei muito legal? E tem, assim, um conhecimento... A gente fica pensando o quanto esses autores, né? Eles tinham um preparo muito grande. A gente falou muito do Machado de Assis na semana passada, né? O quanto eles evoluíram através do que eles leram, do que eles escreveram. O Mahabharata, lembra essa poesia? Sim. Indiana. Então é baseado num poema épico da Índia, que é pautado na transmissão oral de conhecimento. Eu classificaria como as lendas brasileiras, sabe? Que a gente tem... igual o Mil e Uma Noites também, né? Que é aquela coisa contada, não tem um autor, né, específico. Bem legal. 5.000 anos da Índia, esse Mahabharata começou assim, a chamar com esse nome, essa transmissão oral de conhecimento, mas ele é concretizado num poema épico de 74 mil versos. E é tudo em sânscrito. Então eu fiquei... Pequeno. Bem pequenininho. Fiquei maravilhado. Fiquei pensando assim, nossa... Livro de bolso. Ela leu tudo isso, né? E produziu tanto. E a produção literária dela foi muito intensa. Inclusive ela se casou tarde, mas o amor dela foi muito fulminante. Ela se casou em 1909, né? E ela morreu em 1920. Então foi 11 anos de casamento.
posso já falar como que foi esse fim, que é um dos desfechos curiosos da vida dela? Tá na biografia dela? Sim. Só vamos fechar com as poesias. Tá. Tem uma curiosidade que eu acabei descobrindo na hora de editar o podcast, que foi quando ela fala de arapongas, né? Um passarinho lá, que ela fala muito de pássaros e, né, o grito dos pássaros e tudo mais. Tem uma hora que um búfalo, né, passa correndo, é muito legal. Então essa do búfalo, ele é atacado por uma serpente. Sim, que é o nome... Ensonda, é o nome desse soneto. Não, o nome que dá pra serpente é um nome que eu não sabia que era dado pra serpente. Até sim. agora nem lembro qual que era a palavra. É algo tipo anfíbio. Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. E daí eu até pesquisei, mas parece que é uma cobra isso aí, né, pra eu colocar o som e tal. Mas quanto ao Arapongas, que daí eu pesquisei o passarinho que era, né, e daí tem a cidade até do Brasil, né, Arapongas. Não lembro que estado que fica, mas a cidade de Arapongas. Eu acho que é no Paraná até. Olha os balões. Começou a sessão de balões. Daí, o Arapongas... Se você é de Arapongas, manifeste-se. Aquele passarinho que canta ali, quando fala do Arapongas, é um araponga mesmo, que eu pesquisei o som pra colocar. E ele tem o recorde de dos pássaros com o canto mais alto do mundo. Olha, então legal. Ensurdecedor, assim, diz que deixa você surdo se você ficar perto dele. E é um pássaro bem esquisito, assim, bonito, mas esquisito. Então fica aí a curiosidade do Arapongas, é um dos pássaros mais altos. Muito legal mesmo. Eu quero fazer uma colocação desde o título do livro, que é Esfinges, né? Essa esfinge, a gente lembra tanto aquela figura mitológica que a gente pode ver até em esculturas, né? Aquela que tem... É aquele que provoca o enigma, né, na mitologia, aquele que faz o enigma, que ele tem... É um monstro, né, que tem o corpo... Um cachorro, o corpo, as garras, as caudas de leão, e a cabeça e o busto é humano. Sim. Né, então, essa é a esfinge, que a gente... Fica lá deitadinho, né? E ela faz o enigma, se você não descobrir o enigma, esse leão, suposto leão humano, vai te devorar. Bola gigante atrás de você e você sai correndo igual Indiana Jones. No Édipo Rei, a gente tem muito marcado, né, do Sófocles, essa personagem da esfinge, né, que é muito importante no coro lá e no desenvolvimento dessa peça. Mas aqui, nesse título, esfinge está mais para aquela pessoa misteriosa, aquela pessoa enigmática, que não gosta de falar. A esfinge sem segredos. Justamente. Olha que legal o que o Oscar Wilde fez nesse conto, A Esfinge Sem Segredos. A gente tem um dos primeiros contos que a gente fez aqui na leitura de ouvido. Eu acho que é o terceiro. E na época não tinha essa discussão. E agora a gente pode retomar e costurar algumas coisas. Do Oscar Wilde. É bem bacana esse conto dele, cheio de ironia, né, do Oscar Wilde. E a ironia começa no título. Então, como você bem falou, A Esfinge Sem Segredo. Esfinge é uma pessoa misteriosa, né, que... enigmática, que não gosta de falar, mas dessa mulher do conto era sem segredo, então ela não tinha enigma nenhum. Tipo, a ironia ele fala total. Ele, né, atribui essa qualidade a uma personagem, né, do conto, e é uma mulher super misteriosa, mas que daí ele vai revelando ali os segredos, entre aspas, dela, né, e revela no final quem que ela era de verdade. Então fica aí a dica para você voltar e ouvir A Esfinge Sem Segredo, de Oscar Wilde. E continuando então, eu tenho que dizer que, primeiro situar, Esfinges, então, esse livro, ele saiu em 1903. Para a publicação desse livro, a própria Francisca Júlia, ela resgatou de Mármores, que foi o primeiro livro dela, em 1895. Você falou resgatou de Mármores, eu achei que ela cavocou no meio de um monte de mármore quebrado assim e tirou-lhe. Tá bom. Tem um pouco a ver, já vou explicar por quê. Então ela resgata de Mármores alguns sonetos, soma com outros e teóricos dizem que alguns dos poemas simbolistas dela que estão em Esfinges, que só aparecem aqui, foram escritos antes dos poemas parnasianos, sendo que na corrente literária o simbolismo vem depois do parnasianismo. Então, assim... Uma precursora. Assim como a maioria, a Clarice Lispector dizia, eu não sei se eu escrevo conto ou cônica, eu escrevo texto, né? Então, ela escrevia texto, só que de um rigor, de uma forma de se colocar no texto, muito embora o parnasianismo exime esse eu lírico, né? Então, tipo, a figura de quem escreve não aparece,
mas a gente pode perceber que ela fez produções que se encaixaram, né, hoje, porque a gente tem que pôr na caixinha tudo que é produzido, né, na mas verdade não é sempre necessariamente colocado foi com essa intenção. o movimento é sempre leva um nome que tem anos depois de acontecer, né? Isso é muito comum, então dá pra você caracterizar assim, tipo, você voltar lá e ver, isso aqui tem um pouco do simbolismo, que na verdade é o clima inteiro, né, da época, o clima cultural parece que ganhando força junto, né, e acaba sendo tudo meio que eles bebem tudo na mesma fonte ali e depois lá dá o nome, né. Sobre esse clima cultural que você bem levantou, quero dizer o seguinte: o parnasianismo está ligado às artes plásticas clássicas. O que acontecia no momento? A capital do Brasil era Rio de Janeiro. E se queria, então, essa elitização do Rio de Janeiro. E o parnasianismo trabalhou para isso. Ele foi ligado a esse desejo de elegância, de elitizar a capital e tudo mais. É bonito, vamos fazer igual. Esse desejo forte da modernização do país, principalmente da capital. Que rolou nos Estados Unidos muito, né? Ali aquele estilo neoclássico, né? A casa do Thomas Jefferson. Inclusive, é uma casa que pegou esse estilo arquitetônico e tudo mais. Então, nos Estados Unidos até hoje, né? A própria Casa Branca, né? Tem toda essa influência vinda da Europa, que lá daí muitos prédios levaram esse estilo, né? Então, no Brasil pode ser que aconteceu algo, mas abrasileirado aí, né? Só que olha só o movimento que acontece no Brasil. Bem legal essa tua colocação, porque na verdade o mundo todo estava em transformação nesse momento, né? Mas como ele elitizou, né, colocou assim, principalmente as artes plásticas que puxou para dentro do parnasianismo, foi a escultura. E aí a gente remete de novo aos nomes principais dos 2 livros dela que eu acabei de falar aqui. Mármore é matéria-prima de escultura, esfinge é um tipo de escultura, né? Então você há de concordar comigo. E a gente tem sonetos aqui que tem nome de escultura. Vênus é uma escultura muito famosa. E a Musa Impassível, que na história, biografia da própria autora, que você não quer que eu fale ainda? Não, agora já. Agora pode falar. Ela ganhou uma escultura, logo após ela morrer, o Victor Brechet fez. Nosso cachorro não gostou da ideia aqui. Ele fez uma escultura, em 1923 foi colocada no túmulo dela, essa escultura, muito famosa, um dos maiores artistas plásticos brasileiros. Em 2007, a Pinacoteca de São Paulo resgatou essa escultura de lá e colocou uma réplica e passou a fazer parte do acervo. E se chama Musa Impassível, então é toda em mármore branco, mármore de Carrara, que se você for ver no soneto Vênus, ela fala, né, que ela está sentada no seu trono de Carrara, então tem relação o tempo inteiro com a escultura. Muito frio esse trono. Inclusive, a gente tá antecipando aqui a gravação. Uma estofada nesse trono. Mas a arte de capa, enfim, né, que ainda a gente tem várias coisas aí pra ser faladas. Mas o que eu quero fechar como elitizou, houve uma lacuna. A literatura provocou um certo hiato entre a língua falada, né, a língua oral e a língua escrita, porque a literatura estava bem elitizada nesse momento. Por isso que depois lembra do Paulicéia Desvairado, Mário de Andrade, que a gente trouxe aqui? Vem o modernismo meio que desbocando tudo, trazendo essa ruptura, mudando, usando termos, às vezes até com palavras faltando, sílabas faltando para dizer não pode ser certinho assim, o ser humano não é assim, daí quebrou com tudo. Rebeldes. Mas é muito legal igualmente, eu acho que a colaboração literária e artística é imprescindível, porque a gente precisou disso. Dessa poesia cristalizada como um bloco de mármore, né? Porque é muito perfeito. E eu fiz ali o estudo da perfeição dos versos. Então, os sonetos, normalmente... Vamos ver se você vai lembrar de seus aulas de literatura, Lucas. Sonetos são 4 versos. 4 estrofes. 4 estrofes. As 2 primeiras são com 6 linhas ou 4 linhas? 2 quartetos e 2 tercetos. Então, 2 com 4 linhas, né? E 2 com 3 linhas. Daí essa perfeição, ou ela normalmente fez AB, 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 nos 2 primeiros, ou ela trabalhou com ABC, ABC, né? Pra fechar os 2 tercetos. Isso é pra pessoa metódica, né? Fazer Não, mas porque era assim, né? Essa plasticidade mas eu tô dizendo, era como se estivesse pintando um quadro temático, sim, né? Mas cada você palavra... escolher, né?
você tinha que pensar dentro daquilo ali, né? Tipo, era isso aqui é uma ferramenta, uma forma que dá certo, né? E vou ter que fazer funcionar dentro dessas 4 paredes. Você já vai entender, ó. Sabe como que eles tinham que compor? Imaginando uma série de molduras ou de fotografias. Então, você trabalha muito com fotografia. Então, por isso que às vezes eles faziam A, B, A, B, ou ABC, ABC, mas sempre repetia. Ou seja, o A vai ser igual o outro A da outra estrofe, né? O B vai ser igual o outro B da outra estrofe. E assim, sucessivamente, perfeitamente nos 28 sonetos. Sempre tem uma dessas alternâncias. Então, é uma musicalidade entre os versos muito forte. E esse quadro temático que é pintado como uma arte plástica mesmo, assim, muito perfeito. Que você muito bem colocou no começo do episódio, essa coisa da perfeição e da beleza também, que é presente aqui nesse caso, totalmente ligado ao parnasianismo. É muito musical, né? As palavras de soneto, tanto que soneto, né, é uma palavra, a palavra soneto já é musical por si só. E os versos, né, são todos as palavras muito bem escolhidas para não só fazerem sentido e ter essa profundidade, mas também para soarem bonitas junto, né? Então são frases ali que são musicais, né? Sem música, na verdade. Muito, muito bem colocado, é isso mesmo. Tanto que às vezes, só deixa eu fechar o parênteses, claro. Tanto que às vezes você coloca a trilha de fundo nas palavras e parece que as frases vão marcando a trilha junto, assim, sabe? Então é aquela coisa... É quase um metrônomo. Um rap do português arcaico ali, né? Porque tem a música de fundo e parece que funciona juntinho com as batidas, as frases, né? Porque elas têm essa musicalidade, que é muito legal. Legal mesmo. Porque assim, ó, na leitura do soneto, eu procurei dar entonação precisa de conteúdo, mas se você visualmente enxergar, você vai enxergar mais ainda essa perfeição. Porque ali, às vezes, eu entrava num verso de baixo, né? Tipo, um verso B no final de um verso A para fechar a ideia de significado, né? Mas na leitura, se você lê ela bem quadradinha, né? Cada versinho, assim, no seco, fica muito marcado essa colocação das sílabas. Então, a gente tem essa musicalidade, né? A gente tem a ideia da fotografia, a ideia da escultura. Então, é tudo muito arte demais, assim. Bem bonito. E como que ela chegou até aí? Então, vamos falar da biografia da nossa Francisca Júlia. Então, ela nasceu... Quem é, onde vive, o que comia. Francisca Júlia nasceu em 1871 em São Paulo. Nasceu e morreu em São Paulo, né? A gente falou que o Machado de Assis nasceu e morreu no Rio de Janeiro. E aqui a gente tem... Também pra você viajar, você tinha que ir de caravela, né? Porque não era fácil. Muito embora... Carroça. Não era uma época fácil mesmo. A gente falava, eles não viajavam e tal, mas também não era difícil. Não é igual hoje, né? Se viajasse, tinha que ser alguém da corte, né? Hoje a gente troca por milhas, tem Airbnb pra ficar em qualquer lugar, enfim, é tudo muito mais fácil, né? Fecha o parênteses. Então não vamos julgar que ela ficou em São Paulo. Mas então, ela era filha de um advogado e de uma professora, e ela nasceu no interior de São Paulo, Xixirica, acho que era o nome da cidade, que hoje é Eldorado. Ela podia fazer igual a Nísia Floresta, né? De mudar o nome. De mudar o nome pra Júlia Xixirica. Que a Nísia Floresta usou Você quer me fazer gargalhar? Acabou os comentários. Usou a cidade, né, pra deixar o nome dela mais poético. A cidade. O nome do sítio onde ela nasceu, né? Sítio, Floresta. Nísia Floresta. Que hoje é o nome da cidade. Podia ser Júlia Xixirica. Não. Oportunidade perdida aí, mas vamos continuar. Oportunidade perdida de não ter falado isso. Ai, gente, você que tá aí do outro lado deve estar rindo com a gente nessa hora. Né? Mas, enfim. Então, como eles moraram no interior de São Paulo, logo cedo os pais dela mudaram para a capital para ela poder estudar, né? Então ela tinha em torno de 8 anos quando eles fizeram essa mudança. E o que acontece? Ela muito cedo iniciou na literatura. Ela colaborou com vários jornais, né? Então tem uma carreira assim muito profícua nesse sentido. Publicou pra caramba. Teve as publicações dos livros, tanto é que o João Ribeiro era um grande fã dela, e na época uma mulher publicar e ser tão bem conhecida assim também era uma novidade. O João Ribeiro fez a apresentação, né, fez o prólogo de Mármores, e esse prólogo
tá nesse livro que a gente trabalhou, nessa Esfinges com PH, que saiu em 1903, foi repetido o prólogo dele. Na época ele fala assim, justo eu que até duvidava da capacidade feminina de fazer uma poesia mais profunda, né, uma poesia que saísse do arroz com feijão, né, que fosse para esse lado mais místico, eu tive que me render a Francisca Júlia. E ela foi elogiada por diversos, né, outros nomes importantes, intelectuais da época. Tanto é que no falecimento dela, que foi assim, então ela publicou muito, vários livros, né, Mármores, na verdade tem 4 que se destaca, 2 deles infantil, o irmão dela também era poeta, então um deles ela publicou junto com ele, e daí ela se casou em 1909 com um telegrafista da Central do Brasil, se não me engano, assim, um telegrafista. E quando ele morreu, dia 1º de novembro, cogita-se que ela se suicidou, porque ela morreu no mesmo dia. E no velório dela estavam figuras como Oswald de Andrade, né, e outros intelectuais importantes da época, parnasianos e tudo mais. Então ela era muito respeitada, foi uma poetisa assim, extremamente conhecida no seu tempo, tanto é que uma parte do seu texto virou livro didático. Esse assinado com o irmão dela virou livro didático, adotado pelas escolas da época. Então ela ficou conhecida ali há um século atrás exatamente, né? Porque a gente está em 2021. Então essa obra ela se disseminou. Mas aí acontece o quê? Vai se perdendo, né? Depois eu não tenho lembrança alguma na minha vida escolar ou de leitora de crescimento, de ensino médio, fundamental, de ter ouvido o nome de Francisca Júlia. Também não. Você também não se lembra. Então, eu lembro dela, eu encontrei a Francisca Júlia encontrando outros parnasianos. Então, aí veio o nome dela, anotei no caderninho e falei, vamos trazer essa mulher. Porque é sempre, quando aparece, né, uma mulher, assim, no meio dos movimentos, a gente sempre reserva, né, pra estudar e ver se pode virar um episódio do podcast, porque como a gente vive falando aqui, né, é muito difícil você achar textos de mulheres nessa época. Não que seja difícil, mas a abundância de textos de autores masculinos é muito maior, né? E a gente sempre tem essa dificuldade de, vamos trazer uma mulher, né, uma mulher forte e tal. E aqui no caso da Francisca Júlia, igual a gente falou lá, né? Não é uma autora que todo mundo conhece, hoje, mas que tem a sua relevância, né? E sua importância, assim como os outros autores conhecidos. Quero até trazer a frase aqui do João Ribeiro. Excelsa poetisa paulista, cujo nome hoje é conhecido de todos os que se dedicam ao culto da literatura neste país ainda com Z. Esse hoje dele é 1895, a gente tá falando do final do século XIX, então aqui no prólogo de Mármores. E ela, na época, para os intelectuais da época, estavam construindo uma reputação durável, sólida e indestrutível, como o mármore. Por isso que ela é a musa impassível. Muito legal, muito cheio de simbolismo mesmo, né? Muito cheio. E mitologias aí. É isso que essa eu tinha é para comentar biografia e apresentar. Da Francisca Júlia, quando você vai pegando aí os nossos apoiadores. Você, leitor de ouvido, você quer falar alguma coisa? Eu lembrei que eu quero ler o comentário do nosso apoiador. Sim, a gente tem comentários muito bacanas, vindo tanto no YouTube, do Leitura de Ouvido, quanto no Instagram, @Leitura de Ouvido, que você... se você quiser deixar um comentário nas nossas redes sociais, ou escrever um e-mail para leituradeouvido@gmail.com, você pode fazer isso e contribuir com a discussão, né? Que a gente tem pessoas muito espertas nos acompanhando. A gente até a gente dá os balão, né? E daí a gente sabe que é um público acima da média. Não, a gente não dá os balão, a gente conversa despretensiosamente. E é muito legal porque as pessoas trazem informações bem sólidas, né? Bem legais e também ao mesmo tempo avaliam o nosso trabalho, que é feito com o coração, né? A gente se entrega aqui. E ali tem um comentário da senhora Porto que eu queria que você lesse, muito legal. Ela nos acompanha há bastante tempo. Eu vou parar de falar muito legal, que virou um vício de linguagem pra mim. Ela comentou do episódio da semana passada, né? Do Machado de Assis.
O Enfermeiro, o nome do conto, um dos mais famosos do Machado de Assis, que a gente fez semana passada. E na ocasião a gente comentou que tava com 15 meses de podcast. O comentário dela também tem a ver com isso. Sim, ela falou aqui pra gente. Parabéns pelo brilhante trabalho. Tenho divulgado o trabalho de vocês junto a colegas de trabalho, estudantes e amigos. O podcast de vocês transforma e recoloca a escrita em um lugar importantíssimo. Aquela que abre portas, descortina o universo, permite trocas e oportuniza ao indivíduo o reconhecimento de si e do outro. Viu como eu falei que dá medo de soltar os balões aqui? Que as pessoas escrevem muito bem, né? São muito espertas. Hoje fiquei pensando na discussão que vocês fizeram após o episódio do Enfermeiro, de Machado de Assis, sobre o quanto a escrita foi um instrumento não só de mobilidade social na vida do Machado, mas um instrumento que lhe permitiu dizer ao mundo suas ideias de uma forma única, porque a partir dela ele foi se constituindo sujeito, assim como a gente está vendo na Francisca Júlia, né? Hoje as pessoas ganham voz, né? Apesar de nunca sair da cidade delas, elas ganham voz. Pelas informações compartilhadas sobre Machado, a escrita e o seu poder de nos colocar em contato com o mundo não só o livrou da exclusão social, né, porque ele era negro, né, um escritor negro, decorrente de sua origem social, como também lhe permitiu falar o que o seu olhar perspicaz conseguiu recolher. Ela falou aqui, nos deu parabéns de 15 meses de podcast, de muitas conquistas. Ela falou que a gente tem que fazer curso ensinando como fazer podcast. Eu vou achar bem certinho. Ela colocou o nome dela em um outro comentário, que eu ia a Senhora Porto, mas eu quero localizar. Vai no perfil dela, de repente tem o nome dela. Ah, é verdade. É muito bem legal. Colocado. Não tá. Não tá. Não, mas fica aí o arroba dela, Senhora Porto, então. Tá em um comentário aqui. Ela é da Bahia, se não me engano. E obrigado pelo seu comentário. Se você quer contribuir com a nossa discussão desse episódio, fala sobre ele, alguma coisa que você tem para contribuir, que a gente pode trazer o teu comentário aqui no próximo Leitura de Ouvido. E se você também quer ser um dos nossos apoiadores, se você quer ajudar a gente continuar, né? Fausta Couto, de Guanambi, Bahia. Obrigado aí, Fausta, pelo seu comentário. Se você quer fazer a gente continuar aqui fazendo esse trabalho e evoluindo, né? Você pode nos apoiar no apoia.se/leitura de ouvido. Você pode nos apoiar com 5 pilas ou mais. A partir de R$5 por mês. É um financiamento coletivo mensal, né? Porque nosso podcast não para, né? Não é um projeto só, ele sai toda semana. Então é mensal e nos ajuda a continuar aqui, né? E sustentar todas as pesquisas, equipamentos, softwares e etc. A gente tá sempre evoluindo, né? A gente não parou de fazer coisa nova, sempre tem algo novo acontecendo. Graças a Anderson Luiz Fernandes, Bibiana Dana, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cristiane Bastos Cota, Cláudia Lubi, Denis Ribeiro da Silva Petuco, Denis Roberto da Silva Petuco. Isso, eu li o Ribeiro, não sei de onde. Denis Roberto da Silva Petuco. Letícia Lemos Gritti, Lilian Rinert, Raimundo Gabino dos Santos, Rosângela Marquesi, Sérgio Rico da Luz, Silvia Schmidt e Zenilda Ribeiro. Obrigado, apoiadores do Leitura de Ouvido. Obrigado você por continuar ouvindo até aqui no final. Se você está fazendo isso, você já é um grande leitor de ouvido aí, apoiando, não nos apoiando, né? A gente fica o nosso agradecimento. Mas se você quiser nos apoiar de graça, você pode compartilhar esse episódio com um amigo seu que gosta de leitura. E ir lá no nosso canal do YouTube, que ainda não está com o nome Leitura de Ouvido, mas se você jogar lá na pesquisa Leitura de Ouvido, vai vir direto no nosso canal. Se inscreve lá no nosso canal. Se inscreve, né? Curta os vídeos, tá tudo muito novinho lá, muito fresquinho. Isso, que a gente tá com o formato em vídeo agora do Leitura, né? E a gente tá tentando alavancar esse formato em vídeo também lá no YouTube. Então você pode ir lá e nos ajudar a fazer isso. Com a sua audiência e a sua presença. E muito obrigada. E muito até obrigado. A próxima semana. A gente fica com a Francisca Xixirica Júlia. Com a Francisca Júlia, um episódio muito legal. Eu gostei desse. Geralmente eu fico sarneando, né, com poesia. Tá filosofando demais. Mas esse eu gostei bastante que bom! Gostei bastante dos poemas e realmente faz você levitar, né? Muito bonito. É eu adorei profundo. esse episódio também. Somos suspeitos a falar. E você, gostou? Até semana que vem.